Galera, vou fazer esse vídeo aqui de análise que eu tô fazendo. Eu não vi ninguém comentando sobre isso. Eu ia mandar só um print, mas resolvi fazer um vídeo para tentar explicar melhor. É o seguinte, coloquei no gráfico de linhas, tá? Tá no gráfico semanal. Aqui é a média de 200, essa primeira seta aqui. Essa segunda seta é a média de 300, média de 350, média de 400, ok? Média de 200, fundo do ciclo de 2018 e até dos ciclos passados, né? O Bitcoin sempre tinha segurado na média de 200. No caso, no ciclo da pandemia, né? No último ciclo nós tivemos aquela agulhada na pandemia. Ela buscou a média de 300. Bitcoin hoje está trabalhando, no momento aqui da gravação do vídeo, 16.815, está trabalhando abaixo da média de 300. Ou seja, está abaixo de uma média que o Bitcoin nunca tinha superado. Tinha sido o máximo da sua base na Covid, no pico da Covid, onde ele bateu, agulhou e subiu. Nesse momento a média de 300 está 17.992. Média de 350, aqui que eu não vi ninguém falando, ok? Eu vou tirar do gráfico de linhas aqui, ó, colocar no candle, olha onde agulhou o Bitcoin, ok? Essa linha roxa aqui, média de 350, 15.449, a mínima do BTC aqui no gráfico do Gemini foi 15.555, pode-se dizer que a média de 350 segurou esse fundo momentâneo que o BTC está, beleza? Vou voltar para o gráfico de linhas para ficar fácil o entendimento. Essa linha aqui, ó, laranja, média de 400, no momento ela está em 13.601. No gráfico da Gemini não dá para ver a média de 300, eu fiz uma linha aqui fictícia, mas se for lá no gráfico do BLX, que tem todo o histórico do BTC, e colocar a média de 400, dá para ver a média, e ela está nesse momento nesse valor de 13.601. O que eu quero mostrar aqui para a galera aí? Essa linha amarela aqui, ó, essa linha amarela, vou colocar no gráfico mensal. Tem essa linha amarela aqui, ok? E essa linha amarela aqui. Vou colocar no gráfico mensal. Gráfico mensal. Aqui, ó, pegar lá o ano 2018, né? Beleza, tirar da linha, colocar nos candles. Olha lá, a agulhada, beleza? Os 20, a região dos 20 mil, né? No gráfico da Gemini tem gráficos aí que é 18.800, 19.800 por aí, que era o fundo de 2018. E tem o fechamento, né, do mês. No caso aqui no gráfico da Gemini, a maioria está nessa casa de 18.820. Beleza? Gráfico de linha, ok? No gráfico de linha é considerado o topo aqui, nos 13.800. Então assim, o gráfico de linha no mensal, o fechamento, o topo do BTC, ele não foi os 19.999, ou seja, os 20 mil. No caso, ele foi os 13.820, ok?
esse é o topo do BTC, olhando pelo gráfico de linhas, que é o gráfico que os institucionais costumam olhar bastante, ok? Então o topo no gráfico de linhas, no mensal, ou seja, o fechamento do mês, é 13.820, ok? Que é, no gráfico de candle, a região que a gente tem falado, que é o segundo topo do BTC. Todo mundo fala nisso aqui, falando pelo gráfico de linha, sem ser pelo gráfico de linha, só falam pelo gráfico de candle, né? Que deve ser o possível fundo do BTC, essa região dos 13.820, porque é o topo, né, do segundo topo do BTC. Quando ele fez o topo, ele fez uma baixa e deu um pullback até essa região, onde veio cair de novo no Covid e subiu definitivamente, né? Muitos falam que não pararia por aqui, ele continuaria, né, direto, se não fosse a questão da Covid. Mas bem, o que eu quero dizer, ele conflui com isso aqui, ó, no gráfico do candle e no gráfico de linha. No gráfico de linha, ele é o topo de 2018, beleza? Aí tem outras confluências de cluster que pega aqui, que é lá na região dos 10 mil. No cluster aqui ele dá lá nos 9.900, que são outros possíveis fundos, né, que estão sendo falados aí. Mas para mim, a região mais importante no momento é essa, tá? Pelo seguinte, algumas confluências, beleza? Essa que eu acabei de mencionar, que aqui é o topo, e no gráfico de candle aqui é o topo, beleza? E pelo seguinte também, média de 400 dias está em 13.601, e o BTC tem usado as médias como escala de descida. Se a média de 350 não segurar, a próxima média a provável a ser testada vai ser essa. Por esse fator que eu acabei de mostrar, pelo fator da média e pelo fator dessa linha aqui, ó. Essa linha verde, beleza? Gráfico de linha. O que eu quero mostrar? Se eu colocar no semanal aqui, deixa eu só ver rapidinho aqui no semanal. Não, aqui tá o diário e tal, é pelo mensal mesmo, beleza? Pelo mensal, que é o fundo do BTC, tá? No gráfico de linha. Aqui é o fundo da Covid, pelo gráfico de linha. Então essa linha de cima, ela deu os dois fundos aqui do BTC. E ela segurou aqui, ó, no topo, beleza? Ela deu aqui e segurou no topo. Mesma aparência daqui, ó, que ele fez aqui, fundinho, fundinho, segurou esse topo aqui, beleza? Pelo gráfico de linha, tá? Então aqui, fundo, fundo, segurou esse topo. Aí tem essa linha aqui que eu tracei. Por que eu tracei ela? Pelo gráfico da Gemini aqui, ó. Então aqui, que é como se fosse esse fundo aqui, aqui tem esse fundo aqui, ó, da Gemini, no início do gráfico da Gemini. E nessa região aqui de 2016, em outros gráficos, ela vai pegar aqui também, ó, essa região de fundo aqui, de dois fundos, que bateu. Isso na escala logarítmica, tá, gente? Escala logarítmica. Que bateu, ó, que tá batendo aqui na região. Também, nessa região. Então, assim, é uma região para mim forte, né? Eu tô com ordem aí na região dos 14. Então, tem essa possibilidade aí da média de 400. Tem essa linha
que eu não vi ninguém falando, quando você coloca no gráfico de linha seu fundo, o topo do BTC no mensal, e no gráfico de candle seu topo da agulhada, do segundo topo. Então para mim é uma região forte, tem aqui, ó, tá? Que é uma região que é onde o BTC se acentuou, ele veio, né? E quando ele superou esse candle, ele não parou mais até fazer o topo. Então é uma região de muita confluência, mais com a média de 400 e tem mais essa linha passando aqui também. Então é isso. Não sei se eu ajudo, mas quis fazer esse vídeo aí para poder mandar pra galera. Abraço.